O Senhor esteja convosco. Proclamação de Jesus Cristo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós começamos a leitura do livro do Apocalipse de São João. Estávamos lendo, podíamos ouvir a leitura das cartas de São João, a primeira, a segunda e a terceira, e agora começamos o Apocalipse de São João, e hoje estamos aqui no capítulo 3º, nós podemos ouvir a leitura das cartas à igreja de Sardes e Laodiceia. Isto é, nós poderíamos dizer hoje, numa linguagem atual, as dioceses lá na cidade de Sardes e de Laodiceia. Hoje nós estamos ouvindo as duas, mas são num total de 7 cartas. Foram 7 cartas que foram escritas a estas 7 cidades, a estas 7 dioceses, que estavam passando por alguma dificuldade. E estas cartas dirigidas a estas 7 igrejas, a estas 7 dioceses, elas não dizem respeito apenas àquelas igrejas em particular, mas a todos nós. Esta revelação que o Senhor faz a João, ao apóstolo João, ao discípulo amado, às igrejas, também nos diz respeito. Essas cartas também nos dizem respeito, porque se referem a situações que de alguma maneira, a problemas que também são enfrentados pela igreja em outros lugares no decorrer da história, de modo que vale a pena então depois, repito, nós ouvimos hoje 2 cartas, mas vocês podem depois pegar lá no livro do Apocalipse e ler, desde o capítulo 1, as outras cartas. Elas foram, esta revelação do Senhor foi feita num domingo, isto é, foi num dia particular, num dia especial. Vocês podem ver lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, vocês podem ler: num domingo, escreve São João, fui arrebatado em êxtase, e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta, que dizia: o que vês?
escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas. Então foi um êxtase que João teve, ele viu, e aquilo que ele viu, ele deveria colocar por escrito e enviar para as 7 igrejas, e aí aqui vai nominar a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então hoje nós estamos ouvindo as cartas de Sardes, né, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. O contexto, meus santos, não é um contexto animador. A igreja de Sardes, a palavra é forte. Sardes era uma comunidade que produzia lã, era uma comunidade que era entusiasmada e que era rica em dons espirituais. Então era uma igreja aparentemente viva, era uma diocese aparentemente viva, entusiasmada, com muitos dons, mas que na verdade tudo aquilo era apenas uma aparência. Deus vê o coração. Deus nos vê como nos vemos, ou melhor, Deus nos vê mais profundamente do que nós nos vemos a nós mesmos. De modo que o que para os outros pode parecer belo, para Deus pode parecer terrível. E a pergunta é: quem é você? Será que estas palavras, a igreja de Sardes, será que de alguma maneira elas podem ser aplicadas a você? Será que para os outros você é um católico fervoroso, que afinal de contas você é de missa dominical, você às vezes até vai à missa durante a semana, então as pessoas olham para você com um terço na mão, com um terço no bolso, com uma correntinha de Nossa Senhora, indicando a sua consagração a Nossa Senhora, carregando o seu escapulário, a sua medalha milagrosa, com todos os adjetivos, com tudo aquilo que faz você parecer uma pessoa piedosa, mas é Deus quem vê o coração. E quando eu isso digo, meus santos, não é para deprimir você, mas é para que você, se você olha e você diz: nossa, eu estou muito aquém daquilo que eu devo ser, e as pessoas me veem de uma maneira, mas eu sei que eu não sou dessa maneira. Então isso deve levar você o quê? A uma busca de conversão, a uma mudança de vida. E é exatamente isso que o Senhor diz à igreja de Sardes: se você não mudar de vida, se você não observar os mandamentos, você se perderá. Então aqui, vamos ouvir aqui: conheço a tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Imagine, crê em Deus Pai, que palavra forte. Eu te conheço, tu pareces santo, tu pareces santa, mas tu não és nem a metade do que pareces. Acorda, reaviva o que te resta e que está para se apagar. Aqui, meus santos, essa consciência de que a nossa vida está num constante perigo. Isto é, nós sabemos que Deus nos chama à salvação, mas nós não temos a pretensão de dizer: a minha salvação está segura, eu vou certamente, indubitavelmente para o céu. Por quê? Porque enquanto estivermos nesta vida, nós sempre corremos perigo. E se você percebe que existem realidades concretas e contrárias à vontade de Deus, a sua vida está
num verdadeiro perigo. Meus santos, não tenhamos a ilusão que é um pecado contra o Espírito Santo de pretensão de salvação sem esforço e sem colaboração da nossa parte. Não pensemos, não, imagine, Deus é amor e misericórdia, Deus está vendo que eu estou colaborando, mas não basta colaborar, nós precisamos nos esforçar, porque é verdade, de alguma maneira todos nós estamos colaborando. Eu estou celebrando missa, eu estou pregando o Evangelho, vocês estão participando da Santa Missa, vocês que estão em casa, vocês ligam, procuram, né? Vocês querem ouvir a homilia, uns até ao vivo, estão neste exato momento rezando conosco. Então isso demonstra um desejo, uma colaboração, mas esta colaboração precisa ser laboriosa, precisa ser esforçada, porque muitos tentarão, mas não entrarão, não passarão por aquela porta que é estreita. E aqui, meus santos, repito, a igreja de Sardes não era uma igreja pecadora, não era uma igreja obviamente apóstata, era uma igreja que aos olhos dos outros era uma igreja viva, era uma igreja que aos olhos dos outros era uma igreja fiel, mas que aos olhos do Senhor não era suficiente. Então aqui, meus santos, eu estou falando de uma realidade em que ela é vivida entre você e Deus. Isto é, eu não estou falando aqui de pessoas publicamente pecadoras, eu estou falando aqui de pessoas aparentemente piedosas, mas que têm um coração muito diferente do coração de nosso Senhor. Eu estou falando para nós que estamos sentadinhos nos bancos das igrejas, parecendo cristãos, mas que pode ser que não o sejamos de fato. Então o Senhor diz: acorda, reaviva o que te resta e que está para se apagar, pois não acho suficiente aos meus olhos aquilo que estás fazendo. Isto é, Ele está fazendo. A igreja de Sardes está fazendo alguma coisa, mas não é suficiente, entende? Então provavelmente eles estão fazendo o básico, eles estão na missa dominical, eles estão fugindo de alguns pecados, esta igreja está praticando algumas virtudes, mas isso não é suficiente. Meus irmãos, não tenhamos um coração endurecido, ouçamos esta palavra e a apliquemos a nós, ouçamos esta palavra e batamos no peito dizendo: Jesus, misericórdia, eu suplico a tua misericórdia, Senhor, que a tua misericórdia reavive a minha piedade, que a tua misericórdia, Senhor, reavive a minha fé, que a tua misericórdia, Senhor, reavive o meu fervor, a minha determinação. Eu não mereço o que eu estou pedindo, porque eu não tenho feito o suficiente, mas por misericórdia, dá-me um gás novo, um ânimo novo, uma coragem nova, uma generosidade nova, uma alegria nova de seguir, e de te seguir e de te servir. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido, observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas, e nem a hora que vou te surpreender. Então, esta palavra de advertência, e o Senhor, meus santos, nos adverte, não porque Ele quer colocar medo nos nossos corações,
Essa palavra não foi apenas para a igreja de Sardes. Essa palavra é para nós. Diga assim: esta palavra é para mim. É para mim, Senhor. Eu reconheço que essa palavra é para mim. E aplique-a a você. E se possível for, leia, reze depois esta palavra pessoalmente. No seu momento até mesmo de oração pessoal. No momento de ação de graças. Como que você está comungando, mas você sabe que não obstante você esteja em estado de graça, você vive no limiar do pecado. Então a qualquer momento você cai. Você está em estado de graça? Sim, você está, você vai até comungar. Mas você sabe que você está na beiradinha. Então qual é o lugar mais seguro? É bem distante da beirada. Você se afasta o máximo possível. Mas você vive, né? Você ama o perigo. E quem brinca com fogo se queimará. Mas existe uma outra carta também. A primeira, esta, a igreja de Sardes. Vem a segunda carta, que talvez seja ainda mais forte. Um puxão de orelha ainda mais veemente. Porque a igreja de Sardes ainda fazia alguma coisa que não era suficiente. Já a igreja de Laodiceia, a situação é mais entristecedora, que diz: escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia, assim fala o Amém. Jesus é o Amém de Deus, isto é aquele que diz a Deus: assim seja. É aquele que aceita a vontade de Deus docilmente. Assim seja. Enquanto Jesus é o Amém do Pai, nós às vezes somos a revolta, somos a rebeldia, somos a não aceitação, a murmuração, a lamentação à vontade de Deus. Mas Jesus não é a murmuração, Jesus não é a lamentação. Jesus que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Jesus é aquele que diz: seja feita, Senhor, a vossa vontade, não a minha. Ele é o Amém de Deus, a testemunha fiel e verdadeira. E Jesus e o Espírito diz à igreja: conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Enquanto a igreja de Sardes parecia quente, este era obviamente morno. Esta igreja era obviamente morna. Era uma igreja que nem fedia nem cheirava, né? A gente diz assim: nem fede nem cheira, né? Desculpe-me aqueles que gostam, mas era chuchu, não tem gosto de nada, indiferente. Uma igreja que nem vivia com valentia a sua fé, nem combatia com destemor o pecado. Era uma igreja morna. Não era uma igreja escandalosamente no pecado, mas não tinha abraçado com destemor, com clareza, com parresia a virtude. Então às vezes é assim, isto é aquele cristão que ele frequenta, ele vai, ele tem amigos do mundo e não os evangeliza. É aquele cristão que não procura conhecer a sua fé, logo não pode defendê-la. É aquele cristão que vai à missa aos domingos para cumprir preceito, mas nem está atento à palavra proclamada e pregada e ao sacrifício que acontece. A palavra é pregada, ele nem presta atenção. A palavra é proclamada, ele não presta atenção. O padre prega e ele não fica atento. A missa, o sacrifício acontece e ele não reza. E ele volta para casa: cumpri o meu preceito. E quando reza, não coloca o seu coração naquilo que reza. Reza da boca para fora. E aí vem o diabo e arranca
a nossa fé pela boca. Pois bem, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Porque se você é obviamente do pecado, você pelo menos, você diz, nossa, eu estou pecando, eu preciso mudar de vida. Então você tem consciência da sua distância de Deus. Mas quando você é morno, você diz assim, gente, eu não sou tão pecador assim não, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço grandes pecados, então Deus vai ter misericórdia de mim e eu vou para o céu. Então é aquele cristão morno. Mas porque és morno, nem frio nem quente, eu estou para te vomitar. Repara que palavra forte, de ser vomitado pelo Senhor. Eu vou te despejar, eu vou te colocar para fora de mim. Tu dizes, eu sou rico, eu sou abastado, porque a igreja a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade que tinha uma indústria têxtil, que eles fabricavam tecidos, conhecidos em toda a região pela sua qualidade e beleza. Eles tinham bancos, pessoas, que administravam o dinheiro, e eles tinham também, como se fosse entendamos, tudo adequado ao tempo, mas como se fosse uma escola de medicina com um laboratório especializado em um colírio. Então, o Espírito diz à igreja de Laodiceia, tu dizes, sou rico e abastado, não preciso de nada, em vez de reconhecer que és infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Tens bancos, mas és pobre. Tens um laboratório de colírio, mas és cego. E tens empresas de tecido, mas estás nu. Isto é, meus santos, a nossa riqueza sem Deus de nada vale. Até mesmo os nossos talentos, os talentos que Deus nos deu, mas se nós não os vivemos na obediência a Deus, na amizade com Deus, eles não só de nada servem, mas como concorrerão para a nossa perdição. E isso estava acontecendo com a igreja de Laodiceia, que poderia de alguma maneira fazer com que tudo aquilo concorresse para o seu bem, mas como eles não amavam a Deus, até aquilo que eles tinham de bom concorria para a sua perdição. Dou-te um conselho, compra de mim o ouro purificado para ficares rico, e vestes brancas para não aparecer a tua nudez, e compra também de mim um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que amam. Isto é, meus irmãos, nós precisamos buscar a nossa riqueza em Deus, a nossa alegria em Deus, a nossa saúde em Deus, a nossa beleza em Deus. Mas quantas vezes, assim como a igreja de Laodiceia, que procurava uma vista saudável, uma vista humana saudável, mas era cega a igreja, que procurava se enriquecer para o mundo, mas era pobre para Deus, que se cobria e se vestia com beleza, mas na verdade estava nu. Quantas vezes você busca as coisas do mundo, deixando de lado aquilo que verdadeiramente importa? Você quer ser belo, você quer ser bela, mas a sua alma é deformada. Você procura ter saúde e você investe na sua saúde do corpo, mas você é doente. Você trabalha e você até, de alguma maneira, você prospera, mas você é pobre diante de Deus. Você é carente das realidades espirituais. Percebe? Você investe naquilo que passa e você se esquece daquilo que não passa, que verdadeiramente importa. Você fica investindo a sua vida em afetos às vezes pecaminosos, mas você não investe a sua vida no amor que verdadeiramente importa e no qual está a nossa salvação. Quantas pessoas perdem Deus
por causa de um relacionamento, porque elas querem se sentir amadas a todo custo aqui no mundo, mesmo que isso lhes custe a perda do amor que lhes concede a salvação. Meus irmãos, ouçamos a palavra de Deus. Deus nos repreende porque Ele nos ama. Eu repreendo e educo os que amo. Esforça-te, converte-te. A mesma palavra, o mesmo que Ele disse à igreja de Sardes, Ele diz à igreja de Laodiceia: esforça-te, converte-te, eis que eu estou à porta e bato. Santo Agostinho, e com isso termino, ele tem uma reflexão bonita sobre esse trechinho aqui. Eis que eu estou à porta e bato, hoje, agora, de verdade, meus irmãos, para mim e para vocês aqui presentes, para vocês que acompanham e que ouvirão esta homilia. O Senhor está batendo no nosso coração, Ele quer entrar na nossa alma, Ele quer cear conosco, mas se nós fizermos pouco caso deste convite do Senhor, Ele passará. E aí Santo Agostinho diz: eu temo o Cristo que passa. Isto é, eu temo que Ele passe pela minha vida e eu não me aproveite, e eu não o pegue pela mão e o faça entrar no meu coração, na minha vida. Por quê? Porque eu estou preocupado com outras coisas, porque eu estou investindo a minha vida em outras coisas, porque o meu coração está em outras coisas, de modo que Cristo bate e eu não ouço. Ou pior ainda, eu até ouço, mas faço de ouvido mercador. Isto é, não dou atenção, porque estou mais preocupado com outras realidades que me atraem, que atraem mais os meus afetos e a minha atenção. Peçamos, meus irmãos, ao Espírito que falou à igreja de Sardes, que falou à igreja de Laodiceia, que continua falando para nós, que nos conceda a graça de um coração dócil, e peçamos este Espírito confiando em Jesus misericordioso e na nossa mãe, a mãe de misericórdia, para que ela interceda por nós, seus filhos, para que não percamos aquela graça que Deus misericordiosamente quer hoje nos oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.